Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com a igreja. Oremos mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos prepare os nossos corações, as nossas mentes, para nós lermos a palavra, entendermos o que estamos lendo e podermos aplicar em nossas vidas aquilo que Ele há de nos falar nesta manhã. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor tem sido generoso com as nossas vidas, ainda falando aos nossos corações, se revelando a nós. E como o Senhor determinou, o Senhor se revela pela Tua palavra, por tua revelação escrita, inspirada aos homens que escreveram. E nós estamos aqui com as Escrituras em nossas mãos para podermos, através delas, ouvirmos a Tua voz. Fale conosco nesta manhã. Que todos nós sejamos edificados, Senhor. A Tua palavra é poderosa para ganhar as nossas mentes e nossos corações e nos convencer do pecado, renovar as nossas esperanças, aumentar, fortalecer, nutrir a nossa fé. A Tua palavra é maravilhosa para nós. Muito obrigado. Fale conosco nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão. Cantamos isso agora há pouco. E a pergunta que rodou na minha mente nesta semana, preparando esse sermão, foi: por que Cristo teve que morrer? Nós vamos ver hoje algo sobre isso. Abra, por favor, João capítulo 19. Vamos terminar o capítulo 19 com a permissão do Senhor nesta manhã. João 19. De 31 a 42. João 19, de 31 a 42. Diz assim o texto sagrado: então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, e visto que era o dia da preparação, e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Amada igreja, como nós vimos no último sermão expositivo aqui no Evangelho de João, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entregou a sua vida para morrer. E isto de fato aconteceu, isto não foi um boato, isto não foi algo que correu
comentários naquela época. Isso aconteceu de fato e foi registrado nas Escrituras e em outros também registros históricos paralelos. Jesus de fato morreu. Mas veja, volta um pouquinho, capítulo 19, versículo 30. Nós vimos na última exposição que o nosso Senhor Jesus, nos seus últimos segundos de vida, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Isso aconteceu por volta das 3h da tarde da sexta-feira da Páscoa, que o povo de Israel estava comemorando, celebrando, festejando naquela época. Jesus Cristo, queridos, Ele nasceu, nós estamos próximo do Natal, e é comum nessa época nós rememorarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo foi com um propósito. Jesus nasceu para morrer. Jesus não nasceu para curtir e ter uma vida, somente uma vida exemplar, mas o propósito fixo do nosso Salvador foi: eu vim para isto. Quando ele se referia à entrega da sua vida ao Pai na cruz, sua morte, ele sempre falava: eu vim para isto, foi com esse propósito que eu vim, eu nasci para morrer. MacArthur ensina o seguinte, abre aspas, ele desejou sua própria morte. Ele controlou o que aconteceu com o seu corpo pendurado lá. E até mesmo no seu sepultamento, para cumprir a profecia. Ele controlou a sua morte, ele controlou o seu enterro, e então ele controlou a sua ressurreição. Tudo estava ali dentro do controle, debaixo da soberania do Deus encarnado, crucificado. Ele estava controlando tudo. Não foram os judeus que mataram Jesus, não foram os romanos que capturaram e crucificaram no madeiro, não, foi o próprio Cristo que se entregou, e Ele mesmo controlou o momento certo, exato, perfeito da sua morte, em que Ele daria o seu último suspiro e morreria. E a prova da morte é o sepultamento. Cristo morreu. Morrer. Por que morrer? No capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 24, o próprio Senhor Jesus disse: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não... Ali o que o Senhor Jesus fala? Não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele estava falando de quem? Ele estava falando dos discípulos que morreriam? Ele estava falando dos mártires da igreja que morreriam e produziriam muitos frutos? Não. Ele estava falando do seu próprio sacrifício. Ali ele estava explicando para os seus discípulos que ele veio ao mundo para morrer. E morrendo, ele daria muitos frutos. Porque os discípulos estavam ali reunidos em volta dele naquela oportunidade, e já sentindo o momento da partida do Senhor, falando: Senhor, não vá. Fica conosco. Mas Jesus disse: não. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Baseado então nesta fala emblemática do nosso Senhor, morrer era o propósito do Filho de Deus. Porque este era o preço exigido por Deus para salvar e redimir pecadores. Jesus não morreu para ficar nos anais da história como o homem da Judéia, o judeu que morreu em Jerusalém crucificado. Não. Não é para que você lesse hoje simplesmente para você saber da história que um dia um judeu morreu há 2023 anos atrás, aproximadamente. Jesus morreu e a morte dele, e esse propósito da semente morrer e dar fruto, era para satisfazer o preço para salvar e redimir pecadores. Preço cobrado pelo Pai. Então, após a exposição desse trecho, do 31 ao 42, eu vou explicar para vocês por que Cristo teve que morrer, e na sequência, numa terceira parte do sermão, já finalizando, eu vou apresentar para vocês 3 objetivos vinculados à morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses 3 objetivos eu escrevi aí para você ler. A morte de Jesus, primeiro objetivo, teve como primeiro objetivo a glória do Pai. Segundo, a morte de Jesus revela a misericórdia de Deus. Terceiro, a morte de Jesus revela a graça de Deus. Muito bem, vamos ao registro histórico então do que aconteceu, que Jesus de fato morreu. Versículo 31. Então,
os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação. O que era a preparação? A sexta-feira era um dia de preparação para todo judeu. Preparação do quê? Eles preparavam tudo, praticamente tudo na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Tudo eles preparavam na sexta, porque no sábado eles não podiam fazer nada, nenhuma obra. Por isso era o dia da preparação. Eles faziam comida a mais, eles arrumavam a casa, eles trabalhavam mais para que no sábado não tivesse que trabalhar. Então a sexta-feira era o dia da preparação. Por isso que João escreve: para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, ou seja, se ficasse o corpo na cruz, exposto, no sábado eles não poderiam ir lá retirar os corpos daqueles 3 crucificados que estavam lá. Teriam que deixar os corpos lá. Mas era um sábado, era a sexta, e era a sexta da Páscoa. Jerusalém, como nós vamos ver daqui a pouco, estava abarrotada de gente. Então os judeus pensaram: não vamos deixar esses 3 aí na cruz. Vamos dar um jeito deles morrerem logo, para a gente tirar esses corpos logo daí e não ficar essa coisa feia. Dia da preparação. Aí João continua: visto que era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Por que ele fala grande era o dia daquele sábado? Tinha muita gente lá em Jerusalém. Muita gente mesmo. Há registro de que na festa da Páscoa, a população de Jerusalém quase que quintuplicava. Aumentava em quase 5 vezes. Tá? Se, por exemplo, tivesse 100 mil moradores em Jerusalém, nessa época, tinha entre pessoas, transeuntes ali, 500 mil pessoas, 600 mil pessoas ali em Jerusalém, nessa época da Páscoa. Por isso que era grande o dia da Páscoa. Rogaram então esses judeus, rogaram a Pilatos, versículo 31, finalzinho, que se lhes quebrassem as pernas. Para que quebrar a perna dos crucificados? Para eles não morrerem logo. Por quê? Na crucificação, qual que era o movimento que o crucificado fazia para se manter vivo? Ele erguia o seu corpo para cima, para que o pulmão pudesse expandir e fazer a inspiração e a expiração. Então, esse movimento com a perna. Por isso que há relatos de que Jesus e os crucificados, Jesus se movimentou muito no momento da cruz, para poder respirar até o momento exato em que ele entregaria o seu espírito. Mas então, para que o crucificado morresse logo, quebra as pernas dele. Porque aí, com as pernas quebradas, ele não tem mais força para poder fazer o movimento para erguer o corpo e poder continuar respirando, morre mais rápido. E fossem tirados, finalzinho do versículo 32. 31. 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Quebraram a perna do bandido do lado direito e quebraram a perna do bandido do lado esquerdo. 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto. Quem tirou a vida de Jesus? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele já estava morto. Não lhe quebraram as pernas. 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. Esse golpe de furar o lado, possivelmente com uma espada comprida, furar o lado daquele que estava na cruz, não foi para matar Jesus, mas foi para comprovar a sua morte. Porque quando saiu água e sangue, dizem aqueles que entendem de medicina, que saiu água e sangue, e é uma prova de que a pessoa morreu por insuficiência cardíaca, e houve uma falta de oxigenação no sangue. Por isso que há uma separação de água e sangue no corpo. Então o soldado furou o lado de Jesus e saiu água e sangue. Você precisa saber então que estava surgindo na igreja primitiva, justamente na época em que João escreveu esse evangelho, e ele escreveu também as suas 3 cartas. Primeiras décadas, ou quem sabe no primeiro século da igreja, surgiu uma corrente filosófica chamada gnosticismo docético.
O que é gnosticismo docético? Essa corrente filosófica afirmava que Jesus não teve corpo físico, ele era um ser angelical ou um ser imaterial. Os docéticos acreditavam que Jesus veio sim, mas ele era tipo um orograma, algo que as pessoas viam, mas não podiam pegar nele, viam, mas de repente ele desaparecia. Correu, nas primeiras décadas na igreja primitiva, o início desse entendimento, dessa filosofia, e era uma filosofia herética. Tanto que João, ele faz questão, então, quando ele estava escrevendo o que ele lembrou de ter visto Jesus na cruz, ele escreveu. O que ele escreveu? Eu vi o meu Senhor na cruz. Eu vi ele em corpo, tanto que eu vi o soldado furando o lado dele, saiu água e sangue, versículo 35. Aquele que isto viu testificou. De quem João está falando? A quem João se refere aqui? A ele mesmo. Eu vi. Aquele sou eu. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. João está dizendo diante de Deus, eu estou falando a verdade, e ele sabe que diz a verdade. Bonito isso, João não está dizendo, estou falando a verdade, a testemunha sou eu. Ei, deem crédito à minha palavra, mas ele que em terceira pessoa, parece que ele sai fora do foco, mas ele fala dele mesmo. A testemunha, aquele que viu, sou eu vi, e eu estou falando a verdade, e a testemunha fala a verdade. Mas ele fala a verdade não somente diante dos homens e dos seus leitores, mas diante de Deus. Para que também vós creiais. Qual foi o intuito do apóstolo João ao escrever o Evangelho de João? Ele fala isso, capítulo 20. Qual foi o propósito? Ele escreveu tudo isso para que vocês creiam em Jesus Cristo. E crendo tenham vida em seu nome. João, ele faz questão de falar, eu vi, eu testifiquei, eu estava lá presente, eu sou testemunha ocular de tudo isso, para que vocês creiam. Versículo 36, e isto aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado, louvado seja Deus. Amém. Não foi ali João ou algum discípulo de Jesus que naquele momento, encaixando as peças das profecias, pensaram assim, agora vai ter que ser o momento de quebrar as pernas dele, para cumprir aquela profecia lá de trás, vamos lá, vamos deixar os romanos quebrarem as pernas dele, ou não quebrar as pernas do nosso Senhor. O cumprimento das profecias não foi um encaixe de episódios ou de acontecimentos daqueles que estavam ali diante do Senhor. Isso aconteceu e ninguém quebrou as pernas do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Pai determinou e isso aconteceu de fato, alheio ou fora daquilo que os homens pudessem intervir. Ninguém quebrou as pernas de Jesus, os ossos de Jesus, para se cumprir uma profecia. E os soldados romanos, eles sequer sabiam o que eles estavam fazendo, eles jamais imaginavam que eles estavam cumprindo a palavra de Deus proferida pelo profeta Zacarias lá atrás, centenas de anos antes. E esse verso mostra também que ninguém tirou a vida de Jesus, quebrando os seus ossos, como eu disse, quebrando as suas pernas para ele morrer mais rápido, ele mesmo rendeu o seu espírito, ele mesmo entregou-se para a morte. Versículo 37, e outra vez diz a Escritura, quando João fala, e outra vez diz a Escritura, é outra profecia. Qual foi a profecia? Eles verão aquele a quem traspassaram. Zacarias profetizou isso cerca de 450 anos antes do ocorrido. Eles verão aquele a quem traspassaram, ou seja, furaram. Rasgaram o seu lado. Veja que os soldados romanos, eles cumpriram exatamente aquilo que Deus havia determinado em sua palavra. Nada do que Deus profetizou deixou de acontecer, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está com as rédeas da história absolutamente em suas mãos poderosas, e Deus age ativamente em todas as circunstâncias. Tudo ali estava acontecendo para que as profecias
sobre o Messias se cumprissem. E João faz questão de relatar isto. Por quê? Porque os destinatários principais do Evangelho de João eram os judeus. Judeus que estavam desanimados, vendo o templo destruído. Então João faz questão de lembrá-los, fala, olha, isso tudo foi profetizado lá atrás, e vocês judeus conhecem as profecias, e agora as profecias se cumpriram. Leiam esse evangelho que eu estou escrevendo, para vocês se lembrarem, crerem em Jesus Cristo, e nele vocês tenham vida. 38, depois disso, depois de terem furado o lado de Jesus, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ele era discípulo de Jesus, mas João faz questão de relatar, e João conhecia, de certo, entre os comentários no colégio apostólico, no colégio dos discípulos 12 mais próximos, falava, tem uns discípulos aí que não são tão próximos, tem uns discípulos aí que são discípulos, mas são meio ocultos, parece que eles não vestem a camisa, né? Mas eles são discípulos. Mas João escreve então, tinha um discípulo, ele era discípulo, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus. José, da cidade de Arimateia, ele era um discípulo oculto, mas ainda que fosse oculto, os 4 evangelistas fazem questão de mencionar o nome dele. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mencionam José de Arimateia. Se ele quisesse ficar no anonimato, ele não conseguiu. Os 4 evangelistas registram o nome de José de Arimateia, e isso ficou para a história. E lá na glória nós vamos conhecer José de Arimateia, que tentou ficar oculto no início da caminhada dele com o Senhor, mas chegou nesse momento, ele não se ocultou mais. Agora José de Arimateia, ele buscou coragem em Deus, e agora ele se expôs. Agora ele revela que ele tinha apreço por Jesus. Agora ele revela e ele deixa claro que ele amava aquele Jesus que estava morto ali pendurado. Agora Deus lhe concede esta oportunidade de honrar a Jesus. E ainda que para uns dias atrás, semanas atrás, meses, anos atrás, ele disse, eu sou seguidor desse homem, mas eu tenho medo dos judeus. Mas agora ele fala, eu não tenho mais medo, eu vou me expor. Chegou a hora de eu dizer quem eu sou. Ainda que eu não tenha honrado esse homem em vida, mas eu honro a sua morte. Eu sou desse homem. Me arrependo de não ter ficado mais próximo dele, mas eu sou dele. E Deus está me dando essa oportunidade de fazer alguma coisa por esse homem que morreu, por mim. Diante dos líderes religiosos, diante dos guardas romanos, diante de Pilatos, o que José de Arimateia fez? Finalzinho do 38, né? Acompanha aí. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. José de Arimateia tirou o corpo de Jesus da cruz. Você acha que isso é exposição? Com certeza. Ele pediu para Pilatos, eu quero tirar o corpo daquele homem e eu quero sepultá-lo dignamente. Por que você quer fazer isso, José de Arimateia? Porque eu sou o discípulo dele. Vocês acham que José de Arimateia não explicou por que ele tiraria o corpo daquele homem que estava daquele homem crucificado, estava sob a autoridade romana? Ele se expôs, obviamente. E Pilatos não pode tirar. E José de Arimateia foi lá e tirou o corpo de Jesus, com a ajuda de outro que nós vamos ver daqui a pouco. Veja, se o corpo de um crucificado ficasse ali na cruz por muitos dias, pendurado, as aves vinham para picar, para comer parte do cadáver que ficava ali pendurado. E de fato, em outros momentos, quando alguém era crucificado e não havia ali o apelo para tirar logo o corpo, como aconteceu nesse momento, muitos e muitos crucificados ficavam ali, e o corpo ficava em putrefação, e aves vinham para comer parte do corpo que estava ali, um cadáver já crucificado. Os romanos retiravam o corpo dos crucificados depois de alguns dias, e eles jogavam numa vala muito grande, um baita de um buracão chamado Geena. Geena, inclusive, é o termo que Jesus usa para inferno.
Então os romanos pegavam os corpos desses crucificados, jogavam nesse buracão e tocavam fogo. E esse buracão, esse Gehenna, é como se fosse o lixão de Jerusalém. Lá também as pessoas jogavam os lixos da cidade de Jerusalém. E os crucificados eram jogados ali também e eram queimados nesse buraco. Porque os bandidos crucificados, eles não mereciam um sepultamento digno. Mas Deus permite que José de Arimateia retire o corpo de Jesus para que Jesus fosse sepultado de forma digna. Mas não somente José de Arimateia estava ali. Tinha um outro também que decidiu se expor. 39. E também Nicodemos. Vocês se lembram de Nicodemos? E João faz questão de lembrar o que Nicodemos fez. Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. E provavelmente Nicodemos foi ter com Jesus à noite. João capítulo 3, se você quiser ter o cuidado de depois repassar. Nicodemos procurou Jesus à noite com medo das autoridades, quem sabe. Foi na madrugada que ele procurou Jesus e ele falou: como é que eu faço para ser salvo? Jesus disse assim, quem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Quem não nascer de novo. E Nicodemos ficou mexido com aquela palavra. E eu creio, baseado também em comentários de outros homens de Deus, que Nicodemos creu em Jesus Cristo. E agora nesse momento ele vai lá naquele que disse a ele que tinha que nascer de novo. E ele ficou numa dúvida tremenda naquela época, né? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe, né? E nascer de novo? Mas Jesus explicou para ele sobre o nascimento espiritual. E ele se tornou discípulo, ainda que distante deste homem. E chegou um momento em que ele agora esteve ali aos pés da cruz de Jesus, morto, crucificado. 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, e ele foi já preparado, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Vocês acham que se Nicodemos não quisesse se expor, ele iria com tudo isso para preparar o corpo do seu Senhor para ser sepultado? De forma alguma. Ele foi lá ver o Jesus que falou para ele palavras de vida eterna. Ele creu nesse Jesus crucificado. E ele foi também com o desejo de honrar aquele homem pós-morte. Ele foi com cerca de 35 quilos de mirra e aloés, e essas especiarias elas eram banhadas em óleo. E essa quantidade de mirra e aloés, a gente não tem muita noção, mas essa quantidade, ela tem um valor altíssimo, elevadíssimo, muito caro. Nicodemos era um homem riquíssimo. Dizem que José de Arimateia também era um homem muito rico, tinha muitas posses. Nicodemos, então, ele vai preparado, e ele fala: eu vou preparar o corpo de Jesus, esse homem, meu Senhor, para ser sepultado de forma digna, custe o que custar. Versículo 40, tomaram. Quem então tomou? É no plural aqui. Tomaram José de Arimateia e Nicodemos. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis. Lençóis aqui eram faixas ou trapos, mas de um linho, era um linho fino, caro. Tomaram, envolveram em lençóis com os aromas. Quem sabe, não dá para saber se foi ali ao pé da cruz, se foi antes de entrar no túmulo, mas eles arrumaram uma maneira de colocar o corpo de Jesus estendido sobre faixas, e à medida em que eles passavam esse óleo com mirra e aloés, eles iam dobrando, eles iam envolvendo o corpo de Jesus com a faixa, e passando mais uma camada, envolvendo, passando mais uma camada, envolvendo, passando mais uma camada desse óleo aromático, preparando o corpo de Jesus para diminuir o mau cheiro. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro.
Esses dados, então, mostram o quão importante Jesus foi considerado no seu sepultamento por José de Arimateia e por Nicodemos. Esses homens ricos que providenciaram um sepulcro novo, um local para depositar o corpo de Jesus, e foi um sepulcro em que nenhum cadáver havia sido depositado. Também esses homens, Nicodemos preparou um linho fino e especiarias de alto preço para cuidarem do corpo de Jesus, para cumprir a profecia de aproximadamente 700 anos antes, profecia dita por Isaías 53, versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Quem esteve com o rico? Jesus esteve com o rico na sua morte. Quem é o rico aqui? Nicodemos, José de Arimateia. Com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Mais um cumprimento das profecias a respeito do Messias. Versículo 41. No lugar onde Jesus fora crucificado, chamado, quem se lembra? Gólgota, lugar da caveira. Lá no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E o jardim, a gente pensa que é um jardim pequenininho, assim. Não, um jardim é como se fosse um pomar, ou um bosque pequeno. Havia um jardim, e nesse jardim, próximo, ali pertinho, onde Jesus foi crucificado, havia um sepulcro novo. E os sepulcros, de costume dos judeus, não eram escavações, né, jazidas como aqui no Brasil a gente usa para enterrar as pessoas no chão. Os sepulcros eram normalmente feitos em escavações nas rochas, nos pequenos montes, nas rochas. Faziam um buraco numa pedra, colocavam o corpo do defunto lá dentro e fechavam com outra pedra, e o corpo ficava lá dentro daquele buraco, dentro da rocha. Esse era o sepulcro. Sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. E o 42, ali pôs por causa da preparação, ou seja, eles tinham que fazer tudo isso até o pôr do sol da sexta-feira, porque daqui a pouco já iniciava o sábado, e no sábado eles não podiam fazer mais nada, senão eles seriam denunciados pelas autoridades judaicas. Então eles correram, porque era o dia da preparação, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Fizeram tudo isso na sexta-feira. Jesus morreu às 3 horas da tarde. José de Arimateia, vendo tudo isso, comprovou a morte. Ele viu a comprovação do falecimento de Jesus. Ele correu para conversar com Pilatos, já pediu autorização para tirar o corpo de Jesus, voltou com autorização. Nicodemos já estava ali, já desceram o corpo de Jesus, prepararam, e antes do pôr do sol, quem sabe antes das 6 horas da tarde, eles já estavam com o corpo de Jesus depositado nesse sepulcro novo, na sexta-feira. Jesus morreu na sexta-feira e foi sepultado na sexta-feira da paixão, na sexta-feira da Páscoa. 42, no finalzinho, depositaram o corpo de Jesus. João faz questão de usar esse termo, corpo, para refutar a argumentação dos gnósticos, docéticos, de que Jesus não tinha corpo. João fala, ele tinha um corpo, depositaram o corpo. Não foi um orograma, não foi uma imaginação desses homens, não, tinha um corpo. Jesus tinha carne e osso. Mas que experiência extraordinária que Deus permitiu para esses dois homens viverem. Eles outrora eram discípulos ocultos do Senhor, agora eles se expõem, agora eles retiram o corpo de Jesus na cruz, agora eles preparam o corpo, agora eles envolvem e enfaixam o corpo de Jesus com um linho fino, agora eles entram nesse túmulo novo, eles colocam o corpo de Jesus horizontalmente dentro daquele túmulo, já no finalzinho da sexta-feira, eles saem ali, rolam a pedra para tampar o sepulcro, fecham o túmulo. Deus permitiu esta oportunidade para José de Arimateia e Nicodemos honrarem ao nosso Senhor Jesus Cristo, pós-morte. E assim eles fizeram. Prova
registro histórico que você e eu temos em mãos, e cremos que isto é verdade, pelo agir do Espírito Santo no seu e no meu coração, disso nós não duvidamos, nós que cremos que há prova de que Jesus foi sepultado e ele morreu. Por que Cristo teve que morrer? A importância da morte de Cristo está ligada à questão da substituição. Usando outra palavra, vicariedade. O que significa o termo vicário? O termo vicário significa um sacrifício substitutivo. É isso que significa vicário. Jesus teve que morrer porque tudo isso estava ligado à substituição, à vicariedade. A redenção ela só é válida para nós porque foi realizada através da morte de outra pessoa, de uma pessoa perfeita. Houve uma substituição na morte. E Deus deixa bem claro em sua palavra que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário, o prêmio, a recompensa para quem peca é a morte. E morte física, porque a morte entrou no mundo por conta do pecado, morte física e morte espiritual. Logo, é justo, é merecido que todo aquele que peca receba o castigo da morte física e morte espiritual no inferno. Essa é a retribuição, esse é o pagamento. Eu faço uma pergunta para você: você peca? Se você peca, você é pecador. Se você é pecador, você merece a morte. Não tem escapatória para mim e para você. O apóstolo Paulo ele qualifica a morte como um inimigo, e ninguém consegue vencê-la a não ser por meio de Jesus Cristo. A morte é nosso inimigo. E isto ocorreu lá no início, os nossos pais, nós vimos isso em Gênesis 3. Perceba que na queda, pelo pecado de um homem, a morte e a ruína vieram ao mundo todo. Qual é esse homem? Adão. Agora, por intermédio da obediência, e obediência até a morte de um outro homem, o que aconteceu? A redenção, a salvação veio a todos os que creem neste outro homem que morreu. Perceberam a vicariedade, perceberam a substituição. Aliás, o conceito de substituição, da vicariedade, ele já estava presente nas cerimônias do Antigo Testamento. Um animal, você se lembra, ele era morto em substituição a um pecador. O pecador que pecava, para ele se redimir diante de Deus, ser perdoado por Deus, ele tinha que ir ao sumo sacerdote com sua oferta de sangue, na verdade não é oferta, com seu sacrifício, um animal, e ali o sacerdote fazia a cerimônia para que o pecador colocasse as mãos sobre aquele animal, e como que se aquele pecado cometido passasse para aquele animal seria sacrificado, e aquele pecador estaria perdoado do seu pecado. E existia o que era chamado de bode expiatório, um animal, um sacrifício, que recebia o pecado do pecador, ele era levado para fora do arraial, e ele era morto lá no deserto. Substituição. Mas, como nós vemos em Hebreus 10, é impossível que o sangue de touros e de bodes removesse pecados. É impossível. Ainda que precariamente, onde os sacrifícios de animais não justificam o pecador, Deus ele estava mostrando ao povo de Israel que eles eram pecadores e que eles pecavam e que eles cometeram pecados contra Deus, e isto resultaria na morte deles. Mas Deus estava revelando lá atrás o conceito da substituição. Eu aceito no lugar do pecador a morte de um substituto. Esse era o sistema de sacrifícios de Israel. Mas tudo isto era representativo.
Tudo isso significava algo. Tudo isso apontava e representava para o grande, para o poderoso, para o único, para o verdadeiro sacrifício vicário, substitutivo, que haveria de vir e que seria de uma vez por todas realizado através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas por que a morte? Por que morrer? Porque a punição pelo pecado não é apenas feridas. A punição pelo pecado não é apenas uma unha encravada, um câncer. A punição pelo pecado contra Deus é a morte. Deus disse lá no início: se você desobedecer, certamente morrerá. E nas profecias ele repetia, passando séculos e séculos, ele falava: a alma que pecar, essa morrerá. Então, quem que morre e assume o pecado de todos os pecadores que Deus decidiu perdoar, justificar, redimir e salvar, ainda que não tivesse pecado? Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu no seu e no meu lugar. Por isso, a morte, um sacrifício entregando a sua própria vida no seu e no meu lugar. Esse é o conceito da substituição. Por isso que tinha que morrer. O justo pelos injustos, como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Vamos então, para finalizar, os 3 objetivos vinculados à morte de Jesus. E o primeiro deles é: a morte de Jesus teve como primeiro objetivo a glória do Pai. Veja, a gente ouve muito, e não está errado, que Jesus morreu por mim. Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu por minha causa. É verdade, isso não está errado, mas se esse é o seu primeiro objetivo como conceito, você tem que colocar um 0 então, um objetivo anterior a esse. Jesus, primeiramente, ele morreu para a glória do Pai. Ele não morreu primeiramente por causa de você. Ele morreu primeiramente para glorificar o Pai. John Piper escreve o seguinte: sabemos que Deus é por nós. Nós sabemos que a nossa salvação é o objetivo da vinda de Jesus, sim. Mas nós conhecemos os alicerces de tudo isso? É uma pergunta. Nós sabemos que há um objetivo ainda mais profundo no envio do Filho? É outra pergunta. Nós sabemos que o amor de Deus para conosco depende de um amor ainda mais profundo, isto é, o amor de Deus por sua glória? Outra pergunta que o Piper nos faz pensar. É verdade que Deus morreu por nós, é verdade que Ele se sacrificou no seu e no meu lugar, mas antes disso o intento do Filho era glorificar o Pai com a sua morte. Antes que a morte de Jesus pudesse ser por nossa causa, ela deve ser por causa de Deus. Porque com a morte de Jesus, Deus vindicou a sua própria retidão e santidade, visando a sua glória. Veja, ainda que ninguém tivesse sido salvo com a morte de Jesus, a morte de Cristo, ela foi em primeiro lugar para extirpar o pecado da criação e manter a glória de Deus intacta. Mesmo que ninguém viesse a crer e ser salvo, mesmo assim a obra de Cristo teria sido bem sucedida no sentido de tirar o pecado do mundo e glorificar a Deus, removendo a ofensa contra a justiça e a santidade de Deus, ainda que nenhuma alma fosse salva. Glorificando o Pai, estaria de bom tamanho. A honra, a justiça, a glória, a santidade do Pai estaria intacta, por conta do sacrifício do Filho, em consertar o problema do pecado. Tanto que a declaração tetelestai, como nós vimos na última exposição, está pago, ela foi dita por Jesus, não para você e para mim. Ele disse para Deus, para o Pai. Ele não disse para você: fica tranquilo, estou pagando sua dívida. Ele falou para o Pai: Pai, está pago. E naquele momento, declarando essa afirmação, está pago, ele estava de volta em comunhão com o Pai, dizendo: o Pai aceitou o sacrifício do Filho. Porque minutos antes ele tinha dito: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Mas daqui a pouco, ao entregar a sua vida, em sua última palavra, ele diz: está pago, Pai. Está pago, Deus justo. Está pago, Deus santo. O Senhor recebeu o sacrifício perfeito.
Foi isso que Jesus fez. Então, o que acontece é que Deus, ao enviar Cristo para morrer em nosso lugar, Ele não apenas nos resgata da condenação eterna, mas Ele, primeiramente, naquele momento, Ele está mostrando o ápice da sua glória. A cruz de Cristo é o ápice da glória de Deus. O ato mais glorioso de Deus, que Deus já fez e jamais fará, foi enviar o seu Filho para morrer e satisfazer a sua própria justiça, santidade, majestade, tudo para a sua própria glória. Por isso que Paulo fala, eu não me envergonho da cruz, porque é o poder de Deus. É na cruz que o Pai e o Deus do universo declara para todos, inclusive potestades e principados, que Ele é todo poderoso. É na cruz, é na morte do Filho, é no envio da segunda pessoa da Trindade encarnada para morrer para a glória do Pai. Amém. Segundo objetivo, a morte de Jesus revela a misericórdia de Deus. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar aquilo que você merece. Você já ensinou isso para o seu filho, quem sabe, para sua filha, né? Misericórdia é isso, graça é isso. Misericórdia é não dar aquilo que você merece. Isso é misericórdia. Se você merece uma punição e alguém fala, eu não vou te punir, essa pessoa está usando de misericórdia, não te deu aquilo que você merece. Então Deus, Ele poupa, Ele não dá a você que merece, Ele te poupa do castigo, Ele poupa o transgressor da punição, Ele poupa o pecador condenado à morte, que ele não consegue por si mesmo pagar a dívida diante de Deus, então por misericórdia, Ele não dá aquilo que você merece. Spurgeon diz o seguinte, a cruz é o grito de Deus para o mundo, você não pode salvar a si mesmo. E se você não pode salvar a si mesmo, alguém morreu no seu lugar. E você merecia outra coisa. Agora você está recebendo algo que você não merece. Imagine que você é um criminoso e você está condenado à pena de morte, injeção letal. Você cometeu crimes que justificam essa pena capital. E o juiz, então, ele passa por você e ele usa de misericórdia com você, e ele olha para você e fala assim, eu vou ser misericordioso com você, eu vou fazer com que você saia do corredor da morte, você não vai mais morrer, eu não vou dar mais a você o que você merece. Mas saiba também de uma coisa, a pena que você merecia, ela não vai ser relevada, ela não vai ser esquecida, ela não vai ser de alguma forma deixada de lado, não, a pena que você merece, eu vou tirar de você por misericórdia, mas eu vou executar em outra pessoa, alguém vai pagar por isso, outro vai cumprir a pena no seu lugar, e vai ser o meu filho, que veio pagar, por causa da sua condenação. Veja então o que Deus faz, sabendo que você merece o inferno. Você que se encontra então na qualidade de pecador, de transgressor da lei de Deus, Deus ele olha para você com misericórdia e Ele paga a dívida das suas transgressões através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Ele rasga, Ele cancela, Ele anula o escrito de dívida que era contra você. O pecador pode sair do corredor da morte eterna. Você não irá receber o que você merece. A morte foi vencida pelo meu Filho. Você, pecador que crê em Jesus Cristo, não irá para o inferno. E por que Deus então não te mata eternamente? Você que merece o justo castigo? Porque Jesus fez isso no seu lugar. Então, a morte de Jesus revela a misericórdia de Deus. Queridos, como o apóstolo Paulo escreveu com maestria, inspirado pelo Espírito Santo aos Coríntios, aquele que não poupou o seu filho, ele não poupou o filho, mas ele poupou você. Ele usou de misericórdia com você que crê em Jesus Cristo. Por isso que as misericórdias do Senhor, através da morte de Jesus Cristo, são a causa de não sermos consumidos. Perceberam a escrita do Antigo Testamento? As misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, por causa da morte de Jesus Cristo no seu lugar. Terceiro objetivo, então, a morte de Jesus revela a graça de Deus. Se a misericórdia é não nos dar aquilo que nós merecemos, graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. Deus, então, pela morte substitutiva, vicária de Cristo na cruz do Calvário, além dele retirar a condenação que era contra nós, cancelar a condenação que nós merecíamos pela morte de Jesus, por misericórdia ele faz isso, agora por graça também ele nos dá benefícios. Quais são os benefícios? O apóstolo Paulo ele usa uma expressão no primeiro capítulo de Efésios. Quais são os benefícios pela morte de Cristo? Pela graça. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Existe motivo para você agradecer a Deus? Por misericórdia você foi poupado do inferno, da condenação. Por graça você recebeu coisas ainda maravilhosas, que dinheiro nenhum pode comprar. Bênçãos, riquezas espirituais. Por graça, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quais são os benefícios? Primeiro, vamos falar algum deles, rapidinho. Eleição, predestinação, adoção, salvação, perdão dos pecados. O que mais? Paulo também fala em Romanos, paz com Deus. Paulo também ensina em Romanos, bênçãos espirituais, justificação. Você foi justificado pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Essa é uma bênção espiritual nas regiões celestiais, por meio da morte de Jesus Cristo. Em resumo, então, você vai para o céu, mesmo não merecendo. Você estará com Deus para sempre, para todo sempre, por causa de alguém que abriu o caminho do céu para você. E a sua permanência lá no céu está garantida. Você recebeu a moradia lá no céu e a permanência na presença do Senhor por toda a eternidade, por graça, porque Jesus morreu no seu lugar. Pela graça e pelos méritos de Cristo você tem paz com Deus. E pela graça e pelos méritos de Cristo você conhecerá o céu um dia. Amém. Porque um morreu, nós temos vida. Amém. E vida em abundância. Eu concluo dizendo que, vendo todo o relato do enterro de Jesus, como nós vimos, e sabendo tudo isso, que Cristo morreu no seu lugar, Cristo morreu no meu lugar, sabendo que nunca nós conseguiríamos alterar a nossa situação diante de Deus sem Jesus Cristo, como então viver hoje? De que forma vivermos hoje é uma aplicação para nós? A resposta é: vivendo em gratidão o tempo todo. Gratidão, coração grato ao Senhor. É como uma dívida de gratidão. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo está dizendo assim, um morreu por todos, logo todos morreram para si mesmos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A sua vida agora é uma vida de gratidão. Eu vivo para esse Senhor e Salvador que morreu no meu lugar. Amém. Você e eu precisamos ter sempre esta consciência e convicção tão forte do que Jesus fez por nós, que produz esta resposta de contínua gratidão a Ele. Vamos ensaiar um cântico de gratidão ao Senhor, então, que nós vamos entoar, nós vamos cantar lá na eternidade, todos nós que cremos em Jesus Cristo e somos dele. Lá no céu não vai ter outro tema, senão o tema da morte de Jesus Cristo.
o sacrifício de Jesus Cristo. Os louvores lá na eternidade, a adoração lá na eternidade vai ser lembrando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então abra Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, vamos até o 12, todos lermos juntos, para nós ensaiarmos esta canção que vamos entoar lá na glória. Apocalipse 5, versículo 9 até o versículo 12. Todos juntos? Acharam? Apocalipse 5, de 9 a 12. Vamos todos juntos? Vamos lá. E entoavam um novo cântico, dizendo, isso nós vamos fazer lá na glória. E o cântico vai ser esse: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. E o que nós vamos proclamar? Digno é o Cordeiro que for morto de receber o poder e riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Glória a Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que morreu. Adorado seja o Cordeiro Jesus Cristo que morreu. Louvado seja Jesus Cristo, o Cordeiro que morreu. Glória a Deus. Exaltado seja Jesus Cristo, o Cordeiro que morreu. Aleluia. Glória a Deus. Fomos alcançados por graça e por misericórdia, pela morte de Jesus Cristo no seu e no meu lugar. Mas o domingo está chegando. E a esperança da vitória sobre a morte está para acontecer. No nome de Jesus. Amém.